Olá pessoal, no vídeo de hoje iremos falar um pouco sobre o Plano de Estudo Doutorado, 7º ano, volume 3, semana 4. Unidade temática, números, objeto de conhecimento, fração e seus significados, como parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operador. Habilidades, utilizar na resolução de problemas a associação entre razão e fração, como a fração de 2/3, para expressar a razão de duas partes de uma grandeza por 3 partes da mesma ou 3 partes de outra grandeza. Conteúdos relacionados, situações, problemas com razão e fração. Vamos para as atividades. Leia e resolva todas as situações e problemas. Atividade 1. Sabrina, Pedro, Maria e Alice estão participando de um jogo dividido em 2 etapas, em que o vencedor é o participante com maior soma de pontos nessas etapas. Por favor, me ajude a entender a situação dos pontos dos meus amigos. Só lembrando aqui, no lugar de Maria, nós vamos lembrar que é Mariana, tá bom? Teve um erro aqui de digitação. Na primeira disputa, Sabrina conseguiu 6 pontos, Pedro conseguiu 4 pontos, Mariana 8 pontos e Alice 4 pontos. Letra A. Monte uma tabela com os pontos de cada um dos amigos. Então, você vai montar uma tabela onde você vai citar o ponto de cada um, sabendo que Sabrina conseguiu 6 pontos, Pedro conseguiu 4, Mariana 8 e Alice 4. Letra B. Fazendo a comparação entre os pontos de Alice e Sabrina, como representar a razão entre o número de pontos de Alice e o número de pontos de Sabrina. Lembra que a razão nós vamos representar conforme a fração. Na fração nós temos o numerador e nós temos o denominador. Então, lembrando que primeiro vem o numerador e depois vem o denominador. Como pediu razão entre os pontos de Alice e os pontos de Sabrina, primeiro vem os pontos de Alice e depois vem os pontos de Sabrina. Letra C. Represente a razão entre o número de pontos de Pedro e o número de pontos de Mariana. Mesma coisa, eu vou representar a razão em forma de fração, onde conta os pontos de Pedro e também depois os pontos de Mariana. A razão será número de pontos de Pedro, tracinho, número de pontos de Mariana. Continuando. Na segunda rodada, Sabrina conseguiu 6 pontos, Pedro conseguiu 9 pontos, Mariana 9 pontos e Alice 12 pontos. Letra D. Monte uma tabela com os pontos de cada um dos amigos. Então, você vai montar outra tabela. Letra E. Fazendo a comparação entre os pontos de Sabrina e Pedro, represente a razão entre as quantidades desses pontos. Você vai representar a fração onde tem o número de pontos de Sabrina e depois o número de pontos de Pedro. Letra F. Represente a razão entre o número de pontos de Mariana e o número de pontos de Alice. Mesma coisa, você vai representar em forma de razão, em forma de fração. Letra F. Entre os pontos de Mariana e os pontos de Alice. Letra G. Monte uma tabela geral com os pontos de cada amigo e diga quem ganhou o jogo. Agora você vai juntar as duas tabelas. A primeira tabela, que é da primeira rodada, mais a tabela da segunda rodada. E vai fazer a somatória para saber qual dos amigos que obteve a maior pontuação. E vai saber qual que ganhou, qual que vai ser o ganhador. Atividade 2. Leia com atenção e faça o que Sabrina pede. Agora é sua vez. Elabore situações problemas envolvendo razão e fração, com números positivos e números negativos. Então, você vai elaborar situações problemas envolvendo razões e frações. Observando que são números positivos, pode ser números positivos e números negativos. Atividade 3. Marcela foi ao mercado com uma lista de compras que constava 2/3 kg de limão, 2/2 kg de manga e 5/3 kg de maracujá. Tenho dificuldade em entender e calcular a minha conta do mercado. Me ajude, por favor. Lembrando que o maracujá custa R$ 5,99 o quilo, a manga custa R$ 5,99 o quilo e o limão custa R$ 3,99 o quilo. Diante disso, vamos para as perguntas. Letra A. O que são 2/3 do quilo de limão em números decimais? Para mim saber em números decimais, eu posso pegar o numerador, dividir pelo denominador, que eu vou encontrar os números decimais. Letra B. O que são 3/2 do quilo de manga em números decimais? Mesma coisa. Eu posso dividir para encontrar os números decimais. Letra C.
O que são 5/3 do quilo do maracujá em números decimais? Mesma coisa, eu posso dividir 5 por 3 que eu vou encontrar os números decimais. Letra D. Encontrando os números decimais da letra A, letra B e letra C, eu posso resolver as restantes. Olha, letra D. Quanto Marcela pagará em reais por essa compra de limões? Se cada limão custa R$ 3,99, eu vou fazer o quê? 3,99 vezes 2/3 do limão. Vou encontrar qual que é o valor. Letra E. Quantos Marcela pagará em reais por essa compra de mangas? A manga custa R$ 5,99 o quilo. Ela comprou a quantidade de 3 meios de manga, olha. Então dá para fazer o cálculo, saber quantos que ela pagará pela manga. Letra F. Quanto Marcela pagará em reais por essa compra de maracujá? O maracujá custa R$ 5,99. Ela comprou 5/3 de R$ 5,99, então você vai calcular e vai saber quantos que ela gastou com maracujá. Letra G. Quanto Marcela pagará em reais no total para o mercado? Aí você vai somar todas essas compras para saber quantos que ela gastará no mercado. Quantos que ela pagará no mercado, né? Atividade 4. Leia com atenção e faça o que Sabrina pede. Agora é sua vez. Elabore situações problemas envolvendo fração da parte inteira, como foi feita na atividade anterior. Então, você vai bolar uma atividade conforme foi feito na atividade 3, né? E parecido com a atividade 3. Então, essas foram as atividades do PET, volume 3, 7º ano, 4ª semana. Eu espero ter ajudado. Por hoje é só e até a próxima.